Muito bem, estamos começando mais um vídeo do nosso projeto do site completo com HTML, CSS, JavaScript. Estamos então construindo um portfólio de um desenvolvedor ou um portfólio de produtos, passando aí por todas as etapas do desenvolvimento e tudo aquilo que envolve todo o ambiente e o controle do desenvolvimento de um site completo. Vamos ao código? O que nós fizemos até agora foi basicamente montar a estrutura dos arquivos, fazendo a criação deles, né, inicialmente. Então a gente tem um arquivo HTML que tem a estrutura básica aqui do cabeçalho, e a gente tem um arquivo CSS com a importação das fontes que a gente vai utilizar no projeto. Além disso, a gente construiu um ícone para o nosso site e criamos ele aqui com os tamanhos, né, com a diversidade de tamanhos para todos os dispositivos que são previstos. Então hoje a gente vai começar fazendo alguns ajustes que ficaram faltando no vídeo anterior. Nós criamos esses ícones, porém nós esquecemos uma parte importante. Apesar dele estar funcionando aqui, o ícone está sendo exibido aqui, ele não vai funcionar em outros dispositivos, né? Ele está pegando aqui pelo nome padrão do arquivo, então o Chrome acabou encontrando esse dispositivo. Mas quando for em outros dispositivos, ele vai ter dificuldade aí, os outros aplicativos. Quando a gente criou o ícone aqui no site favicon.io, tinha uma instrução que a gente passou desapercebido, que essas instruções, esses links que devem ser colocados no cabeçalho do arquivo HTML. Então, são links com endereço, né, dos recursos que a gente baixou. Os links são os mesmos, então não tem problema, a gente pode copiar aqui em qualquer momento. Então vou voltar aqui no meu VS Code e aqui no cabeçalho eu vou colar esses links aqui para ele encontrar também quando for em outros dispositivos. Bom, feito isso, a gente vai fazer mais uma organização aqui, que é a seguinte: o nosso diretório principal aqui está ficando com um monte de informações e aí vai ficar complicado de encontrar os arquivos aqui no meio dessa bagunça. Então vamos fazer uma organização colocando essas imagens, né? Tudo que for de imagem a gente vai colocar no diretório específico para isso. Então vou criar um diretório de imagens e eu vou mover todas essas imagens lá para dentro, menos esse ícone aqui. Então movo tudo lá para dentro. Sim. Então agora dentro do diretório imagens a gente tem os ícones da nossa aplicação. E a gente vai precisar fazer dois ajustes, né, para isso, porque a gente mudou os diretórios. Então, esses ícones, né, esse e esse, agora estão dentro do diretório imagens. Então, a gente tem que colocar o nome do diretório aqui na frente. Então, imagens barra o nome dele. No VS Code, para fazer a seleção de múltiplas linhas, você segura o Alt do teclado e vai clicando nos pontos onde você quer fazer essa edição de múltiplas linhas. E aí você digitando, ele digita em todas ao mesmo tempo. Além disso, no site manifest tem um endereço, né, dessas imagens. A gente vai precisar também fazer essa troca. Então eu vou formatar aqui para ficar mais legível e vou fazer a mesma coisa aqui no endereço dessas imagens. Então essa está dentro de imagens. Pronto. Então agora a gente está com os nossos arquivos mais organizados e a configuração correta aqui do cabeçalho. Vamos começar então o desenvolvimento do início da nossa página com aquele cabeçalho animado. Vamos lá. Então o nosso modelo, né, nosso alvo aí onde a gente quer chegar é essa tela inicial aí do site. Então a gente tem uma imagem de fundo, a gente tem um título aqui principal, tem um subtítulo aqui com o nome da pessoa e um botão, né? E essa imagem que vai dando esse efeito de zoom, né? Então esse é o objetivo desse vídeo. No final tá com tudo isso aqui pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer então é primeiro corrigir, né, alguns erros que eu já vi aqui, que portfólio, por exemplo, está sobrando um i. É um erro comum que eu cometo muitas vezes. Então aqui está sobrando um i.
Depois então a gente vai construir aquela tela, tá? Dentro do corpo da nossa página, eu vou criar uma div. Essa div vai fazer então uma divisão, né? Vai criar um bloco dentro da minha página para que eu consiga formatar. Essa div ela vai envolver toda a minha página, então essas são configurações que a gente vai fazer na página inteira. Então, remover borda, alinhamento dos elementos, tudo que vai se aplicar em todo o conteúdo da minha página, eu vou deixar dentro dessa div. Então essa div vai ter uma classe que eu vou chamar de container. Então essa classe container, essa div container, ela vai encapsular todo o conteúdo da minha página. No VS Code, diversos editores, a gente pode fazer isso de uma maneira mais resumida, né? Então, se eu quero criar um elemento que é uma div, ele tem que ter a classe container, então eu posso fazer isso daqui. div.container, ele já cria, já prontinho para mim. Então, dentro desse container, que é a minha página inteira, eu vou ter um primeiro elemento que é o header, né? Que é aquele cabeçalho que é o que a gente vai criar hoje. Então, eu vou criar aqui um header. Então, tem esse elemento header do HTML. Dentro dele, então, eu vou ter a imagem. Primeira coisa que eu vou ter é a imagem. Só que essa imagem, eu não vou deixar ela solta, né? Eu vou deixar ela dentro de um wrapper. O wrapper literalmente é um embrulho, né? Eu vou colocar ela dentro de um embrulho para eu formatar esse embrulho e ela vai ter que se adaptar ao tamanho desse embrulho, né? Então, vai ser uma div que eu vou chamar aqui na classe de image wrapper. Então eu vou embrulhar essa minha imagem dentro dessa div para eu conseguir fazer a formatação dela de uma maneira mais fácil. Então, dentro do header eu vou ter essa imagem e eu vou ter mais 3 elementos, que eu vou ter o H1, que vai ser aquele texto, e aí o texto aqui é esse texto. Eu vou copiar. Eu vou ter um parágrafo, que é aquele subtítulo, que é o nome do desenvolvedor. E tem também um botão, que é o Saiba Mais. Saiba Mais. Aí, aqui dentro do Saiba Mais, ele está com todas as letras maiúsculas. A gente poderia colocar todas as letras maiúsculas aqui no HTML. Porém, não é uma boa prática fazer isso. Essa questão das letras maiúsculas é mais uma questão de visual, né? Uma questão de formatação. Eu quero exibir com todas as letras maiúsculas. Não quer dizer que o conteúdo é com todas as letras maiúsculas. Então a gente precisa sempre lembrar que cada linguagem tem a sua responsabilidade. O HTML é responsável pelo conteúdo. Então o meu conteúdo é o texto com as letras minúsculas, como está aqui. Agora a formatação, como essa letra vai ser exibida, eu vou colocar no CSS. O que muda na prática eu colocar aqui com letra maiúscula? Saiba mais. Muda principalmente uma questão de acessibilidade. Uma pessoa com deficiência visual que for acessar o site, ele vai fazer uso de um leitor de tela. O leitor de tela, ele basicamente vai ignorar o CSS e vai se atentar só ao HTML. Porque a questão da formatação não é importante para um deficiente visual, ele está interessado no conteúdo. Então ele vai ler o HTML. Então no HTML ele vai ver, o leitor vai analisar e perceber que tem letras maiúsculas. Ele vai ler essas letras maiúsculas como uma sigla, né? Então a palavra que tem letras maiúsculas pode ser entendida pelo leitor como uma sigla e não como um texto fluido, né? Então é importante a gente respeitar a semântica, o significado daquilo que a gente está colocando no nosso código, pensando em todos os tipos de público. Então o nosso Saiba Mais aqui tem que ser escrito da maneira correta, e se eu quero exibir ele com todas as letras maiúsculas, eu vou fazer isso no CSS, que é o responsável pela formatação. Então acho que a estrutura HTML do nosso site está pronto, né? Dessa parte do header é bem simples, né? Não tem muitos elementos. Então vamos fazer o seguinte, colocar uma imagem aqui para que a gente consiga visualizá-la, né? Então vou baixar uma imagem aqui. Tem esse site que é um site bem completo de fotos, né? Um portfólio de fotos que a gente pode utilizar gratuitamente, depois citando o autor
sem ter que pagar nada por isso. Eu vou procurar por uma imagem de developer, que foi provavelmente assim que eu encontrei aquela imagem. Então essa daqui, ó. Você pode escolher uma outra imagem aí à vontade. E aí a gente tem aqui a nossa imagem. Só que essa imagem, ela tá gigante, né? Você deve imaginar que ela tá... Aqui tem o nome do autor, né? Depois para você colocar. Ó, a gente baixou no tamanho original, que é 6.000 por 400, né? Então vamos baixar num tamanho médio, que aqui já vai atender todas as resoluções em Full HD, né? Monitores em Full HD, que é essa resolução. E aqui já está na resolução 4K. Então aqui já é muito pequeno. Então vamos baixar só na versão média, que vai evitar que o nosso site tenha que carregar uma imagem gigantesca, né? De 6.000 pixels de largura. Então a gente baixa já na versão média. E eu vou arrastar essa imagem aqui para o meu VS Code, aqui na pasta de imagens. Então tá aqui minha imagem. Vou renomear, né, para ficar mais fácil de eu utilizar lá, colocar BG aqui, que é o background, né? Então legal. Aí aqui eu posso colocar já o endereço dela. Se ela tivesse na raiz, eu usaria só bg.jpg. bg.jpg, né? Só que ela não está no mesmo diretório do arquivo index.html. Então, se a gente for visualizar aqui o nosso site, ele não carrega a imagem porque não encontrou. Então a gente tem que colocar o diretório, né? O diretório é imagens /pg.jpg, aqui o VS Code já traz pra gente. Aí a gente consegue carregar aqui a nossa imagem, tá? Ela está maior do que a resolução do meu monitor, mas a gente vai fazer para que ela se adapte aos diversos tamanhos de tela, aplicando aí a questão da responsividade. Então vamos fazer agora o próximo passo, que é formatar essa página. A primeira coisa que a gente vai fazer é retirar essas bordas, né? Então a gente tem uma margem aqui superior, uma margem lateral. A gente vai zerar essas margens no CSS. Então a gente quer que... A gente poderia fazer no próprio corpo da página, dizer que a margem vai ser 0. E isso já resolveria o problema. Mas é uma prática mais usual, quando a gente quer aplicar isso daí para todos os elementos, né? Ou seja, retirar todas as margens, e aí depois, se necessário, colocar a margem em algum elemento específico, a gente utilizar o asterisco. Então, esse aqui vai se aplicar a todos os elementos dentro dessa página, né? Então, porque eles acabam herdando algumas margens, os elementos acabam herdando algumas margens, que aí atrapalha o nosso posicionamento. Eu também vou retirar o pad, né, que é essa margem interna do elemento, porque também a gente já começa aí com tudo zerado, né, para ficar melhor. Beleza, agora então eu vou formatar o image wrapper, né, aquele encapsulamento ou aquele envelopamento dessa imagem. Então, como eu defini lá uma classe img wrapper, toda classe no CSS, né, quando eu quero referenciar uma classe, eu tenho que começar com ponto. Então, estou aqui dizendo qual vai ser o estilo de formatação do elemento que tem a classe img wrapper. Então, se eu tiver em algum outro momento do site outro elemento que eu quero, ou outra imagem que eu quero envelopar da mesma maneira, eu posso usar a mesma classe, né? Então, a classe ela pode ser aplicada em vários elementos. A classe é como se fosse uma etiqueta, né, que você cola no elemento, e aí ele pega aquela formatação. E essa etiqueta você pode colar em vários elementos, e todos que tiverem naquela etiqueta vão pegar aquela formatação. Então, aqui no meu wrapper eu vou dizer que a largura dele vai ser de 100%. Então, ele vai ocupar todo o espaço do container dele, né? Então, o container dele, lembrando, é importante sempre ter em mente essa estrutura, né? O image wrapper, ele está dentro do header, né? Então, ele vai ocupar 100% da largura do header. E eu vou dizer que ele vai ocupar também 100% da altura do header, tá? E a gente também vai precisar definir aqui qual é a altura e a largura do header, né, em relação ao componente pai dele, que é o container. Então o header ele vai ocupar também a largura de 100%, eu quero que ele ocupe a tela inteira. Só que a altura dele,
eu quero que a altura não seja 100%. Eu quero que a altura desse elemento seja a altura da página aqui, ou a altura da visualização. Então, se o meu navegador tiver restaurado com a janela menor, essa altura vai mudar. Então, eu quero pegar justamente a altura da visualização de quando a página for carregada. Então, se estiver no celular, ele vai ter uma altura. Se estiver no tablet, vai ter outra altura. Se a janela estiver maximizada, vai ser outra altura. Se estiver em tela cheia, outra altura. Então, eu quero a altura de visualização da minha tela quando a página for carregada, porque eu quero que essa imagem ocupe exatamente essa parte visual do meu navegador, para que não fique cortando para baixo a imagem. Então, essa unidade de altura é o VH, que é o View Height, que é a altura da visualização, a altura da view, né, que está sendo exibida. Então, se eu quiser 100% da altura dessa view, eu coloco 100 VH. Se eu quiser que minha imagem ocupe, ou que meu header ocupe metade, então eu vou usar 50 VH. Então vamos deixar aqui com 100 e vamos ver como ele já está ficando. Ainda não. Então eu preciso redimensionar minha imagem para que ela também ocupe esse tamanho. Para a gente entender o que está acontecendo, vamos inspecionar aqui. Essa é uma ferramenta importantíssima no nosso desenvolvimento, que é o Chrome DevTools, que permite a gente entender como que o navegador está renderizando essa página. Bom, então a gente tem aqui o nosso container, que é esse elemento principal. Deixa eu deixar aqui do lado, acho que vai fazer mais sentido para a gente. A gente tem então o container, a gente tem o header, né? A gente tem o image wrapper e os elementos lá embaixo. Então perceba aqui, passando o mouse aqui, ele vai selecionando, vai dando destaque para o elemento na página. O meu container, então olha só, o meu container está ocupando a página inteira. Deixa eu só atualizar a página para garantir. O meu container está ocupando a página inteira. O meu header, ele já está limitado à altura, né? A altura inicial. Então perceba, ó, que o meu header está limitado na altura inicial. O meu image wrapper, por estar com 100% da altura do header, ele também está limitado a essa altura. Então, por que a minha imagem ainda está estourando a altura inicial? Porque a minha imagem não está... Percebam que quando eu passo na imagem, ela passa esse meu limite, que é a minha altura inicial. Porque ela não está se limitando a ficar dentro do image wrapper, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar fazer agora, que é dizer que ela vai ter que ficar dentro dos limites do image wrapper. Isso é muito simples. A gente vai então formatar ela, né? Então, é uma imagem, ó. Se eu colocar só img, ele vai formatar todas as imagens. Não é o que eu quero só as imagens que estão dentro do image wrapper. Uma alternativa é a gente colocar um ID nessa imagem e selecionar ela especificamente pelo ID. Só que isso vai deixar que o nosso código CSS não seja reaproveitado em outros lugares. Então, o ideal é usar uma classe aqui. Então, eu quero formatar especificamente as imagens que estão dentro de image wrappers. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui, ó, ponto image wrapper, espaço, imagem, né? Então, esse aqui é o seletor CSS para imagens que estão dentro de elementos que tenham a classe image wrapper, especificamente assim. E ele vai ter essa mesma limitação aqui, ele vai ter que ocupar 100% da altura e da largura do componente Py, que no caso é o image wrapper. Então, desse jeito, atualizando aqui, ele está ocupando então, ó, agora a altura e a largura exatamente da minha visualização inicial. Então, missão cumprida. Vamos fazer um teste aqui de responsividade para ver como essa imagem vai se comportar em elementos menores. Então, ele está se adaptando aqui, né, a telas menores. Se eu atualizar aqui, ele fica, né, do tamanho aqui do container. Quando a tela é muito pequena, aqui é uma questão do texto, né, o texto ele vai precisar se adaptar também. Então ele está aí se adaptando aos diferentes tipos de monitores. Então é importante também a gente sempre fazer esse tipo de teste, né,
para ver como que o nosso site responde, né, em diversos tipos de dispositivo. A gente pode fazer ainda mais algumas melhorias em relação à responsividade dessa imagem, que é colocar ou desabilitar o overflow aqui do header. O overflow, quando a gente esconde o overflow, a gente desabilita a possibilidade do nosso cabeçalho passar o tamanho da janela, então gerando assim uma barra de rolagem horizontal, aquela barra aqui embaixo. Então é uma experiência muito terrível você estar navegando no site e o site passar o tamanho da tela, você tem que ficar, além de fazer a rolagem para baixo, fazer a rolagem para o lado. Então o overflow ele tira essa possibilidade. Caso algum elemento fique maior do que a tela, não vai gerar aquela barra de rolagem. Tá? E vamos colocar também aqui no nosso Image Wrapper para garantir. E vamos dizer que a maneira... Lembre-se que a nossa imagem ela não está sendo exibida na página, né? Ela está dentro de um wrapper, né? Então não está como um elemento ali direto da página, mas ela está envelopada. A maneira como ela vai ser envelopada dentro desse wrapper é importante. É isso que a gente vai mudar agora, que é o Object Fit, né? Vai especificar como que esse elemento vai ser colocado lá dentro. A gente pode colocar para ele reduzir, né? Fazer scale down, preencher ele completamente ou cobrir, né? Então a gente vai usar aqui no caso cover, que vai fazer com que essa imagem cubra a nossa div, né? Vamos ver o que vai... Então perceba que quando a gente usa o cover, a imagem ela não fica mais semi-espremida, né, e distorcida, né? Então o cover ela cobre, se minha tela for menor, ele vai cobrir ali baseado no centro, né? Então a gente resolve aquela questão da imagem perder a proporção quando a gente redimensiona usando o Object Cover. Porém essa imagem ela está muito forte, né? Como eu vou colocar o texto em cima, eu vou precisar dar uma escurecida nela. Para dar uma escurecida nela, a gente vai mudar a opacidade. Então, a minha imagem ela vai ser mais transparência, não vai ser com opacidade 100%. A gente vai colocar uma opacidade de 0.5, né? Então, você vai ver que ela vai dar uma transparência, não? Só que essa transparência está exibindo a parte de trás do site. E a parte de trás do site é branca, né? Então por isso que parece que a imagem foi lavada, né? Eu não quero que fique assim, eu quero só que ela fique mais escura. Então para isso eu vou colocar um background dentro do meu Image Wrapper. Então vamos colocar um background color. Eu poderia colocar background color preto, né? Então, e aí o que ia acontecer? Ia ficar assim, né? Com esse background color preto. Só que eu acho muito forte, né? Acho que esse preto acabou ficando muito forte. Então, a gente pode utilizar, ao invés do preto, direto, né, do nome da cor, a gente pode usar as cores em hexadecimal, que seria 000 seria nenhuma quantidade de cor. Então, eu não tenho... Esse aqui é o padrão RGB, né? Então, eu não tenho nada de vermelho, nada de verde, nada de azul. Então, não tenho nenhuma luminosidade, fica apagado. Se eu tiver todos esses valores no máximo, né? Então, o máximo de R, que aqui, como é em hexadecimal, o máximo é FF. O máximo de G, o máximo de verde, o máximo de azul, então ele fica branco. E aí as misturas dessas cores vão formando aí diversas tonalidades. Só que eu posso fazer isso, ao invés de usar o número hexadecimal, usar uma função RGB, passando os valores de 0 até 255. Né? Sendo 0 a ausência completa dessa cor e 255 a presença total dessa cor. Então, se eu quiser, por exemplo, preto, aqui no RGB é 0, 0, 0. Se eu quiser vermelho, 255, né? Ou seja, tudo de vermelho e nada das outras cores. E posso fazer nas misturas assim. O que eu quero fazer aqui é um preto suave, uma escala de cinza, né? Um preto só que mais suavizado. Então, para isso, eu posso também definir a transparência dessa cor que eu estou definindo. Para definir a transparência, eu uso a função RGBA. Então, eu tenho Red, Green, Blue e Alpha. Né? O Alpha é a transparência. Então, eu vou ter um outro parâmetro possível aqui,
que é a transparência. Se eu colocar 1, vai ser o preto com a opacidade 1. Se eu colocar algum outro valor, uma fração disso, por exemplo, a 0,8, eu vou ter 80% de preenchimento dessa cor que eu defini. Então ele fica mais suave, né? Então, a gente deixou a imagem transparente e o fundo um cinza para dar uma suavizada nessas cores. Se você quiser ver isso acontecendo aqui em tempo real na página, você pode vir aqui no DevTools, na parte de estilos, e habilitar e desabilitar essas configurações de CSS que a gente fez, né? E aí você vai vendo as mudanças aqui em tempo real. Então, por exemplo, se a gente selecionar aqui o nosso Image Wrapper, colocamos esse RGBA aqui, a gente pode desabilitar e ver como ele fica, né? Com e sem. Ou na imagem, a gente colocou essa opacidade, a gente pode tirar a opacidade, ver como estava antes, ver como é que ficou depois, né? Da mesma maneira, você pode alterar os valores aqui, né? Então, quero ver como é que fica com 0,8. Quero ver como é que... Então já ficou mais forte, né? E aí depois que você chegar numa solução ideal aqui, você transporta esse valor para o seu código fonte. Beleza, então explorar isso daqui é interessante, né? Por diversos motivos. Então nosso próximo passo é colocar o texto aqui no meio, né? Como está aqui no nosso modelo, né? Então por padrão, a gente tem o elemento da imagem, lá embaixo está o texto, né? A gente vai ter que fazer com que esse texto ele apareça sobre essa imagem. Então a gente vai usar, ao invés de a gente vai mudar o tipo de posicionamento desse texto. Então vamos pegar o marcador dele aqui. Seria interessante a gente envelopar, né, todos esses 3 elementos, como eles vão ter que estar na mesma posição, a gente envelopar ele também dentro de uma div. Então vamos colocar aqui uma div com a classe banner, né? Vamos colocar ele aqui dentro. Selecionando o texto, segurando o Alt, colocando para cima e para baixo, você consegue mover, né, essa porção de código para qualquer lugar, né, dentro do VS Code. Então ficamos assim. Esses 3 elementos que tem que estar naquela posição, a gente colocou dentro da classe banner. Então a gente vai formatar só o banner e tudo vai subir para não ter que ficar fazendo a formatação das 3 coisas ao mesmo tempo. Então o meu banner ele vai se posicionar, né, ao invés de se posicionar de uma maneira estática, que é o padrão, a gente vai mudar e ele vai ter um posicionamento absoluto. Só que para esse position absolute funcionar, né, a gente precisa que ele esteja dentro de um elemento que tem um posicionamento relativo, né? Então, como o banner está dentro do header, a gente vai ter que colocar aqui um posicionamento relativo. Então, agora a gente consegue colocar esse banner, né, em qualquer posição dentro desse header, tá? Como é que a gente define qual é essa posição? A gente vai definir basicamente usando 4 propriedades, que é left, que é a distância do elemento em relação à borda esquerda, right, que aí você deve imaginar que é a distância do elemento em relação à borda direita, top, que é a distância do elemento em relação à borda superior, e bottom, que é a distância do elemento em relação à borda inferior. Obviamente a gente não precisa configurar todas, né? Normalmente a gente vai selecionar uma ou 2 delas. Então aqui pelo meu modelo, a gente vai configurar basicamente a distância top, né, dele, né, quantos pixels ele vai estar a partir daqui, e o left dele, que é para ele ficar mais afastado aqui da borda. Então, em relação à borda superior, eu vou posicionar esse elemento a 30%, né, de distância da minha borda superior. Então, pegando a minha tela, ele vai estar mais ou menos a 1/3 da minha tela. E em relação à minha borda esquerda, a gente vai posicionar ele a uns 15%. Né? Todos esses valores a gente pode testar depois. Então tá aqui agora o nosso elemento
todo o banner, né, com esses 3 elementos dentro está nessa posição. A gente pode depois pensar em outros valores, mas ele inicialmente vai ficar sempre nessa posição. Muito bem. Agora nós vamos formatar a fonte, a cor, né, dar uma aparência melhor para esses elementos. Começando pelo H1, né, só tomar cuidado que se eu usar esse seletor aqui, eu vou formatar todos os elementos que forem H1 e não são todos H1 da minha página que vão ter essa aparência. Então eu quero formatar só o H1 que está dentro do banner. Primeira coisa é a cor da fonte, que vai ser branco, e a gente pode utilizar o hexadecimal. Vou aumentar o tamanho da fonte para 3.5 Rain. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Tá desse jeito. Falando de unidades de fonte, né, a gente pode utilizar o pixel, né? Então, o tamanho padrão dos navegadores é 16 pixels. O problema de você utilizar o pixel é que sua fonte ela vai ficar sempre com o mesmo tamanho. Então, digamos que o usuário ele tem uma deficiência visual, ele tem baixa visibilidade e ele acaba aumentando a fonte do navegador para conseguir ler melhor o texto. Se você utilizou a formatação da fonte utilizando pixels, aumentar a fonte do navegador, não, nesse caso de acessibilidade, não vai alterar a fonte, né? Essa fonte que você define com tamanho em pixels. Então é importante definir o tamanho da fonte ou utilizando o padrão EM, né, que é uma unidade relativa ao tamanho da fonte principal. Então o EM significa exatamente o seguinte, que essa fonte vai ter o mesmo tamanho de fonte do elemento pai dele. Então, como a gente está dentro do H1, o H1 ele vai ter o mesmo tamanho de fonte do elemento banner, e o elemento banner vai ter o mesmo tamanho fonte do elemento header. O elemento header vai ter o mesmo tamanho fonte do elemento body. Então, eles sempre estão herdando do pai, né? E qual que é esse tamanho de fonte? Como a gente não definiu o tamanho de fonte de nenhum elemento até agora, ele está pegando o tamanho de fonte padrão do navegador, que na maioria dos navegadores é 16 pixels. Se o usuário então aumentar, ele quer letras grandes, o navegador então vai aumentar essa referência de 16 pixels e aí vai aumentar todas as fontes de todos os elementos para baixo. A gente pode, se quiser garantir, aqui no body da nossa página, dizer que o font size desse body é 16 pixels. Assim que aí a gente garante, né, que a referência principal vai ser 16 pixels. Mas, né, isso é desnecessário porque o tamanho padrão já é 16 pixels. Então a gente pode utilizar tanto um EM, que é referente ao elemento pai, ou a gente pode utilizar um root EM, né? E aí é referente ao elemento principal da página, né? O tamanho da fonte que for definido lá. Então a gente é bom sempre trabalhar com esses tamanhos de fontes proporcionais. E essas unidades não servem só para tamanho de fonte, servem para qualquer tipo de tamanho, tá? Então o tamanho de referência aí a gente usa sempre nesse sentido. O que a gente pode fazer também é mudar o tamanho de referência para a gente ter uma conta mais fácil. Então, ao invés de utilizar um RAIN ou um EM, sendo que essa unidade é 16 pixels, a gente pode diminuir o tamanho da fonte de todo o nosso site para 10 pixels. Então, a gente sabe que um EM vai ser igual a 10 pixels. Então, se eu quero fazer um botão que no tamanho padrão vai ter 20 pixels, então eu coloco 2 EMs. Então, essa é uma possibilidade também. Mas vamos trabalhar com o tamanho padrão aí de 16 pixels. Então, minha font size aqui vai ter 3, né, o triplo do tamanho de fonte padrão, né? Então, vai ficar desse tamanho, pode ser um pouco maior, né? 3.5. Depois a fonte, né? A fonte dele vai ser essa fonte que a gente baixou. Vamos ver aqui o nome da fonte. Então, essa primeira fonte aqui, ó. Então, o nome da fonte a gente deixa entre aspas, né? E aqui é espaço.
Se por acaso o site do Google Fonts sair do ar, não conseguir carregar aquela fonte, a gente tem que dar uma opção aqui de uma fonte que vai ser carregada, né? Então a gente deixa uma fonte serifada. Então já vamos ver como é que tá ficando. Então tá aqui essa fonte. Tem uma sombra, né, por trás, que é importante para dar o contraste, né? Percebam que tem uma fonte e a gente precisa diminuir um pouco o peso da fonte, né? Que é uma fonte, ela fica mais leve, né? O peso é a questão do negrito, né? Então vamos fazer isso. Primeiro vamos diminuir o peso. Vamos colocar 200 e vamos colocar um text shadow, uma sombra de texto, né? E aí o text shadow ele tem várias propriedades, que é o distanciamento que essa sombra vai ficar para a direita, o distanciamento para baixo, o blur, né, quanto a sombra vai ficar embaçada, e a cor. Vamos deixar aqui ponto 3 rem, ponto 4 rem. O blur vamos deixar em pixel mesmo, porque eu não quero que mude. Vou deixar 2 pixels. E a cor um RGBA. Vai ser 00.4. Uma cor, um preto bem suave. Vamos ver. Então tá aí, ó. A gente pode até aproximar um pouco mais, né? Parece que ficou... Só pegar aqui. Então tá aqui o meu text shadow, né? Então ponto 3, a gente pode baixar aqui para ponto 2. E aqui para ponto 2 também, vamos ver. Vou deixar aqui ponto 3. Então são ajustes que a gente precisa ir fazendo, né, conforme vai desenvolvendo, né? Então, se a gente achar que esse daqui ficou muito leve, a gente pode aumentar aqui o peso da fonte. E assim vai. Aqui não mudou, né? Beleza. Então já tem esse texto sombreado. Aqui está muito longe, né? Porque a nossa linha provavelmente ela está muito grande. A gente pode fazer um teste direto aqui, adicionando um novo estilo nesse elemento que está selecionado. Então a gente pode colocar aqui a altura da linha, né? A altura da linha para 2 rem. E aí a gente já sai daqui sabendo qual que é o valor ideal dessa linha, né? Para ele não ficar nem muito longe, nem muito espaçado. Então, tá aqui, a gente já copia e coloca no nosso código, sabendo aí qual que é o valor correto. Acho que do H1 é isso. Vou formatar o próximo parágrafo. Então, dentro do banner, o parágrafo. Então, o que ele vai ter de formatação? Ele vai ter uma fonte, que é essa daqui, ou se não encontrar, qualquer fonte com serifa. Vou tirar esse espaço aqui, né? Aqui é espaço. Ou a cor vai ser branco. Font sizing, vou deixar 2 e colocar a mesma sombra daqui para dar o contraste, legal. E acho que tá bom. Então tá aqui, ó. Só vamos dar um espaçamento, né, entre um e outro, e acho que diminuir um pouco o espaçamento dessa sombra. Sombra aqui ainda está muito grande, vamos colocar 2 e 2. Vou tirar, nesse caso aqui, eu vou tirar o blur. Ficar uma sombra mais forte, legal. Desse elemento do H1 para o parágrafo, que vem logo depois, eu preciso de dar um espaçamento. Vou dar um espaçamento colocando uma margem embaixo dele. Então seria a margem bottom, que é a margem de baixo. Eu vou querer que seja mais ou menos o tamanho do próprio parágrafo, que é 2 rem. Então ele é como se tivesse uma linha, né, entre eles. Com essa margem vai dar esse espaçamento legal.
Já vou dar o espaçamento também do botão, né? Do parágrafo para o botão, então esse parágrafo vai ter um margem bottom também de 2 rem. Então ele já espaça o botão e aí a gente já parte pro estilo do botão. Então dentro do banner tem um button e ele vai ter primeiro a fonte, né? Vou pegar aqui o nome da fonte, Muddy. E ela é serifada. Depois a gente tem a cor do texto, que eu vou deixar preto. E a cor de fundo, background color. A gente pode deixar roxo, só para ver. Então já pegou a fonte, já pegou a cor de fundo. Porém, a cor de fundo, né, ela é, na verdade, não é um roxo, ela é um degradê de roxo. Então a gente vai pegar aqui no site uma referência para esse degradê. Então tem um site aqui chamado UI Gradientes, que já tem aqui gradientes bem legais, né? Você pode escolher aqui entre vários estilos, né, de gradientes. Eu vou pegar um aqui, tentando me aproximar daquele, né? Vamos pegar nessa tonalidade. Ele é... Vai aqui, tentar pegar um... Acho que esse. Talvez esse. Talvez esse, não sabemos. Na dúvida, vamos pegar qualquer um. Vamos pegar esse daqui. Ele está bem suave. Então você tem aqui as duas cores, né? E se você habilitar aqui o CSS, ele já te dá o CSS completo para fazer esse background. Então a gente vai copiar esse código aqui e colar no nosso VS Code. Então o background dele vai ser... Ops. O background vai ser esse, tá? Então aqui tem... a gente tem o background para navegadores antigos, né? Então esse comentário está dizendo que foi para navegadores antigos que não tem suporte a esse linear gradiente. Vou tirar esse comentário para ficar mais limpo o nosso código. E aqui a gente tem para as versões específicas do Chrome, que tem acesso ao WebKit, e para as outras versões, né, que tem acesso à função linear gradiente. Então ela vai para a direita nessas cores. Então vamos só testar aqui. Então tá aqui o nosso gradiente. Se a gente quiser, ao invés de ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente pode usar aqui to top. Ou se a gente quiser inverter, to left, né? Então ele vai trocar a diferença aqui do gradiente. Então beleza, agora vamos só deixar como o nosso botão está muito pequeno, porque ele está assumindo só o tamanho do texto. Vamos colocar uma margem interna, né? Essa margem interna a gente chama de padding. Vamos usar metade de um tamanho padrão que daria 8 pixels. Acho que ficou bem pouco. 1 ou 16 pixels. Tá? Então ele já ficou maior. A gente pode definir esse pad, né? Então ele ficou seria o equivalente a 16 pixels em cima, à direita, à esquerda e embaixo, todos. Só que eu quero que a direita e a esquerda sejam maiores, né? Sejam o dobro. Então a gente pode definir assim, padding top nesse valor, padding bottom aqui embaixo nesse valor, padding left seria 2 e padding right também seria 2, né? Então ele teria 1 em cima e 2 nas laterais, podendo a gente mudar esse valor. Só que tem uma maneira mais rápida de fazer isso, né? Que é usar a própria propriedade padding. Se você colocar só um valor, esse valor vai ser aplicado nos 4 cantos. Se você coloca 2 valores, o primeiro valor
vai ser aplicado em cima e embaixo, o segundo valor vai ser aplicado na esquerda e na direita, o mesmo resultado que a gente tinha. Se você coloca 4 valores, aí você vai estar especificando no sentido horário a partir da posição de cima, né? Então ficaria em cima, à direita, embaixo e à esquerda. Então tem todas essas possibilidades para a gente não ficar repetindo, né? O que a gente quer é mais ou menos isso daqui, eu acho que eu posso até aumentar, né? Para a gente ter um espaçamento mais legal. Então o botão ficaria mais ou menos assim, com essa margem interna. Para você entender o que é a margem interna, né? Você pode selecionar aqui o botão e vir aqui na parte de computados, né? Como que ele está computando o tamanho desse elemento. Então ele não tem margem, né? Então a margem aqui está zerada. Ele tem uma borda, né, em cima, uma borda de 2 pixels, né, então bem pequenininha, que a gente vai tirar para melhorar a aparência dele. E ele tem aqui então 16 pixels, porque é on-ray, né, 16 pixels de pad em cima, 16 embaixo, 48 aqui, 48 aqui. Então por aqui você consegue entender como que o navegador está renderizando o seu elemento, né. E você também consegue ver por que o seu elemento está desse tamanho, se é uma margem, se é um espaço, né? Então você consegue entender o que está dando esse espaçamento. Aqui a gente consegue ver que o que está dando esse espaçamento é o pad, né? E a gente vai tirar essa borda que está sobrando aqui também. Então vamos lá colocar ele sem border, nenhuma borda. Então agora ele está um botão flat, né? Vamos mudar, só eu aqui no nosso modelo, aqui a fonte ela é branca, né? E a gente vai aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. Então, aqui é branco. A gente pode colocar aqui um font size, 1.2 rain. Beleza, já ficou melhor. E deixar o texto maiúsculo. Aí é o text transform. Uppercase. A gente pode deixar primeira letra maiúscula, tudo minúsculo, né? Ou todas as maiúsculas, que é o que a gente quer. Então, só que eu acho que a fonte agora ficou muito grande. Vamos deixar assim o font size. Agora acho que está melhor. Só dar um espaçamento entre as letras, né? Porque por ser uma fonte muito fina, parece que está tudo muito colado. A gente usa nesse caso, então, o letter space. Vamos deixar com 1.2 para ver. Ó, foi muito. Então, vamos ver aqui essa propriedade. Ponto 1 tá bom. Então vamos deixar aqui ponto 1. Legal. Agora só fazer um arredondamento dessa borda, né? Esse botão está com os cantos muito vivos. Essa é a propriedade border radius, que é o raio, né, da borda. A gente vai informar então aqui 5 pixels. Pode ser em pixels menos porque eu não quero que mude o arredondamento, né? Então já dá uma suavizada na borda desse botão. Aparentemente eu acho que é isso que a gente tinha para fazer da parte estática do site. A gente pode mudar o cursor, uma coisa importante aqui que a gente pode fazer, que é indicar para o usuário que aqui pode acontecer uma ação, né? Porque usar o mesmo cursor aqui não está mudando, né? Não está aparecendo que tem uma interatividade. Então é uma prática comum que nos botões a gente utilize esse cursor aqui, que é o ponteiro, né? Então quando o usuário entra aqui já sinaliza que tem uma interação. Ele clicando aqui vai acontecer alguma coisa, isso é importante. E a gente pode também utilizar nesse botão uma outra animação que é no mesmo botão a gente vai criar uma pseudoclasse, né, que é over. Ela é uma pseudoclasse porque não é uma classe que identifica um elemento, mas é uma classe que identifica uma ação ou um evento na página. Então aconteceu um evento na página que é colocar o mouse sobre o botão, né? Então colocar o mouse sobre esse botão dentro do banner. O que acontece com esse botão quando está com o mouse em cima? A gente pode fazer diversas coisas. A gente pode, por exemplo, mudar a opacidade dele para 0.8. Ele vai dar uma apagadinha, né? Então tem esse tipo de interação. A gente pode colocar, ao invés disso, por exemplo, colocar
mudar a cor da fonte para preto. Preto é assim, né? Então, e aí você pode usar a animação que você quiser, né? Para o evento over aqui. Eu vou deixar assim, mas são possibilidades. O que a gente vai fazer agora, então, é a parte de animação, né? Fazer com que aquela animação de entrada, quando a gente carrega a página. Vamos começar pela parte de fundo aqui, né? Só revendo. Então, quando entra, a imagem ela vai se ajustando aqui, né? Voltando, dando um zoom out. Para fazer uma animação desse tipo aí em CSS, a gente precisa criar os keyframes, né? Keyframes, para quem já trabalhou com edição de vídeo, criação de animação, são quadros-chave dentro da animação que o software ele consegue fazer o meio do caminho. Então, imagina aquelas animações que você faz no bloquinho, vai fazendo vários desenhos e quando você vira todas as páginas, dá aquela impressão de animação. Cada folha do bloquinho, então, é um quadro, né? Então, frame é quadro. Em software, a gente consegue fazer os keyframes, os quadros-chaves. Então, ao invés de você desenhar todas as páginas do bloquinho, você desenha a primeira e a última, e o software faz o movimento do meio, calcula qual é o movimento do meio. Então, keyframe em animação e keyframe em CSS seguem o mesmo padrão. Então, você vai dizer qual é a posição do elemento ou qual é a forma que o elemento está num frame específico. Você pode fazer frames intermediários também, para facilitar com que o software calcule. E aí ele vai encontrar, né, fazer essa animação preenchendo todos os outros quadros. Então, a sintaxe para a criação de um keyframe é assim, coloca @keyframe e dá um nome para essa animação que você quer dar. Eu vou dar o nome de zoom, que é exatamente isso que vai acontecer, e aí você configura dentro desse keyframes cada posição que você quer como quadro-chave. Então, eu quero que a animação ela vai de 0 a 100%, né? Então, no 0%, eu quero, ou seja, no início da minha animação, eu vou dar um zoom na minha imagem, né? Vou dar um zoom na minha imagem, vou aproximar um pouco da minha imagem e depois eu quero que esse zoom vá voltando. Então eu vou transformar o elemento que tiver essa animação, né? Vou transformar a escala dele para 1.2. Então, 1.3. Então eu vou dar um zoom de uns 30% nessa imagem. Para vocês terem ideia de que é exatamente esse transform, eu vou fazer isso aqui no meu Measure, na minha imagem. Aqui na minha imagem eu vou colocar esse transform scale pode ser 1.5. Então, o que minha animação vai fazer? Dar esse zoom aqui, só que no meu caso um pouco menos, né? Uns 30%. Então, minha animação vai fazer isso. Então, no 0, ele vai estar desse jeito. E no 100%, ou seja, quando terminar a animação, ele vai estar na escala normal. Vou retirar o zoom. Então, essa é a animação que eu quero. Só que não vai ficar assim, chapado, né? Papá, ele vai fazer um meio do caminho, né? O software vai calcular todo o meio do caminho para mim. Então, no 0% ele vai estar com essa escala. E no 100%, como que ele vai estar? Ele vai estar do mesmo jeito. Ops, aqui é 100%. Eu vou mudar a escala para 1, que é 100%, que é o tamanho dele, né? É como se tirasse essa formatação. Então eu criei o keyframe, agora eu preciso colocar esse keyframe no elemento que eu quero animar, que no caso é a imagem. Deixa eu colocar esse keyframe perto da imagem, é bom que você tenha essa organização, né, de acordo com a estrutura da sua página, que as coisas fiquem próximas do que elas realmente estão no HTML. Então eu tenho aqui minha imagem e eu tenho o keyframe que vai animar essa imagem. Aqui na imagem eu vou colocar a propriedade animation
E aí tem todas essas propriedades para preencher. O nome da animação, a duração, time function, delay e assim vai. O nome é o keyframe que eu criei, que é zoom. Quanto tempo que vai durar, né? Quanto tempo do 0 ao 100%? Eu vou colocar 25 segundos aqui de duração. Eu só vou apagar aqui. Vamos ver como é que tá no momento. Então tá aí, ó. 25 segundos, já tá funcionando. Tem outras propriedades de animação também que a gente vai ver, que vai permitir que a animação se repita e outras coisas, mas no momento essa minha animação de entrada já está pronta. Você pode ir mudando os parâmetros para ela ficar mais rápida, mais devagar, mais um, menos um, então tudo isso você pode alterar lá no CSS. E a outra animação de entrada, para terminar por hoje, é essa animação do texto, né? Que ele vem aparecendo e girando, né? Tudo ao mesmo tempo. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Fazer a animação do meu banner. Então eu vou criar aqui um outro keyframe, que eu vou chamar de Move Banner. Então no 0% eu vou transformar ele. Eu vou primeiro fazer ele subir, depois fazer a parte de virar, né? Eu vou fazer aqui o translate Y, né? O Y, o eixo Y aqui do eixo cartesiano. Eu vou fazer com que ele desça uns 4, 16, uns 10 ranges. Vai dar uns 160 pixels. Então eu vou descer ele e aí depois ele sobe na entrada, né? Então inicialmente esse é o transform que a gente vai fazer, que é a parte de subir e descer. E aí no 100%, aí eu coloco isso em 0 e aí ele vai estar na posição onde ele estava antes. Vamos ver a entrada dele. Aqui. Ops. Esqueci de colocar a animação. Vou fazer inicialmente pro título aqui. Então, animação vai ser Move Banner. Vai ser uma duração, vai ser 1 segundo. Vamos ver. Então, ó, carregando a página, ele aparece. Certo? Vamos fazer o giro também, né? Ele aparecer e dar uma girada. Então, além disso, né? Então eu quero transformar o translate e quero transformar também o rotate, né? No Y em graus, né? Aí o rotate ele não é em pixels, né? Em graus, né? Eu quero que ele gire assim no próprio eixo, no caso no eixo Y, como se fosse assim virando uma página de um flip chart. Desculpa essas referências um pouco velhas. Então é em graus, então eu quero que ele vire menos 30 graus, né? Então ele vai para trás assim. E aí depois o normal dele vai ser com rotate Y em 0. Vamos ver. Então olha. Só que primeiro ele está a gente vai precisar mudar um pouquinho essa animação, porque ele está fazendo... Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar só o finalzinho dessa animação. Para isso, a gente vai deixar a opacidade dele 0. Então, inicialmente ele não aparece. E no 100% a gente vai colocar a opacidade 1. Então, no final, ele vai aparecer. Então, ó, ele não tá lá inicialmente, só entra. Ele vem aparecendo e entrando, né? Então é isso. Vamos fazer a mesma coisa agora com os outros elementos, colocar esse Move Banner neles. Então, a gente vai colocar essa mesma no parágrafo e no botão. Aí eles vão entrar todos juntos.
Só que eu não queria que eles entrassem todos juntos, eu queria que entrasse o título, depois, um pouquinho depois entrasse o parágrafo, um pouquinho depois entrasse o botão. A gente pode colocar um atraso aqui nessas animações, né? Então o título, ele entra com 1.9 ou 0.7 segundos. O banner 0.5 e o botão 0.9 segundos. Assim a gente tem a animação da imagem depois do H1, né? E cada um aí no seu tempo com um certo delayzinho. Tem um detalhe, né, que eu preciso colocar a opacidade nos outros elementos também. Tirar, né, a opacidade para eles não aparecerem logo de cara, senão fica meio bizarro. Então, opacidade 0 aqui e opacidade 0 aqui. Então, no começo eles não estão na página e aí depois eles vão aparecendo um de cada vez. Só que a ordem aqui tá errada. H1.7 não, ponto 5, ponto 7 e ponto 9. Tem que ser na ordem certa, que senão eles bagunçam. Então tá aí. Entram os elementos, né? E depois eu tenho a animação aqui da profundidade da imagem. Beleza. Bom, essa parte está pronta. Nós vamos finalizar aqui colocando esse nosso projeto no GitHub, porém carece de uma organização aqui ainda do nosso trabalho, que é a seguinte. Nosso README aqui, vamos completar com algumas informações que eu vou colocar aqui, alguns ícones para a gente identificar melhor o que exatamente a gente está comitando lá. Então, o que a gente pode comitar dentro de um repositório? Aí a gente pode colocar uma nova funcionalidade. A gente pode ter uma atualização de texto ou atualização de formatação. A gente pode ter uma correção de bug. Ou a gente pode ter um release, né? Uma entrega de uma parte funcional. Para cada uma desse tipo de commit que a gente der, eu vou definir um ícone, porque aí tanto aqui no VS Code quanto lá no GitHub a gente consegue visualmente identificar o que é, né? Se é uma mudança, é um bug que foi corrigido, né? Então a gente vai colocar ícones aqui. Para isso a gente pode utilizar essa tabela aqui. Existem diversos sites aí na web que a gente pode utilizar como referência para pegar os ícones, os emojis aqui no caso, né? E aí tem o texto específico, né? Daquele que você quiser. Esse texto você colocando no seu texto de commit, ele vai ser carregado lá pelo GitHub, né? Todo mundo vai entender, diversos softwares entendem. O WhatsApp, se digitar 2 pontos, aparece a lista, né? Então, esse aqui são códigos para inserção desses emojis. Então, a gente vai usar eles para sinalizar aqui qual tipo de funcionalidade que a gente está colocando. Então, para novas funcionalidades, eu vou usar o ícone de package. Vai ser da nova funcionalidade. Para atualização, eu vou utilizar o up, que é uma setinha escrito up. Para correção de bug, eu vou usar um inseto, um besouro. E para entrega de release, eu vou usar aquela bandeirinha, né, de largada. Então, vamos deixar documentado aqui no nosso README e assim a gente consegue ter, né, essa referência quando a gente for utilizar. Então, como a gente está colocando uma nova funcionalidade, que agora é a página do header, né, então a gente vai usar esse ícone aqui já para dar o commit. Então, vamos dar o commit aqui, abrir o terminal. Git
git add ponto git commit. Vamos colocar aqui 2 pontos package header. Então é uma nova funcionalidade, no caso é o header que a gente está comitando, está comitado, e git push para mandar então para o repositório. Então vamos dar uma olhada como é que ficou no nosso GitHub. Então tá aqui, a gente tem esses arquivos foram alterados no commit inicial e esse arquivo aqui foi alterado no header. Então ele tem aqui o íconezinho do pacote e aqui a gente tem os ícones que a gente está utilizando no nosso projeto. Então beleza, na próxima aula a gente vai ver como fazer esse menu animado, né? Utilizando aí o HTML e CSS. Então por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Ele veio pra fazer muita bagunça, o nome dele é Cachorrinho, fia da puta, fia da puta, fia da puta, oh, cachorrinho, fia da puta.